Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre como você pode agilizar o seu ciclo de desenvolvimento de software com a ajuda de testes unitários. Eu gosto muito desse assunto de qualidade de testes unitários. Eu costumo bolar algumas palestras sobre esse assunto, porque eu acho que é uma coisa que melhora a nossa produtividade como desenvolvedor. E aí, então, eu vou falar um pouco nessa palestra, como você pode, com a ajuda de teste unitário, desenvolver mais rápido no seu dia a dia. Cadê? Passou? Não passou. Ah, tá. Acho que desligou aqui, peraí. Márcia, desligou aqui, ó. Antes de começar a falar, né, sobre o assunto principal da palestra, vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Grangeiro, eu sou formada em Sistemas de Informação pela... Ah, tá, obrigada. Eu sou formada em Sistemas de Informação pela Fundação Educacional de Duque de Caxias. Eu sou nascida e criada em Duque de Caxias, ou Caxias, né, que geralmente quem mora lá chama de Caxias. Caxias é uma cidade metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Não é capital do Rio, mas é ali do ladinho. Então a gente acaba trocando muita informação com a galera da cidade por causa da proximidade. Eu sou desenvolvedora web Python. Eu trabalho especificamente com desenvolvimento web desde 2007 e trabalho exclusivamente com Python desde 2012. E atualmente eu trabalho como freelancer. Então, quem quiser aí conversar sobre testes, sobre Python, sobre a vida de freelancer, quiser trocar uma ideia, é só falar comigo. No final da apresentação tem os meus contatos, se quiser mandar mensagem também eu respondo de boa. Então, é isso aí. Além assim, de mim, né, eu gosto muito de citar nas apresentações as comunidades que eu faço parte. Eu sou muito grata pela comunidade, por a gente estar aqui reunido hoje. Eu acho esse tipo de evento muito importante, você participar de um evento Python. E a comunidade Python ela tem uma característica exclusiva, que ela é bem receptiva com iniciantes, com quem não tem muito conhecimento, com quem tá ali entrando e quer mais sugar conhecimento do que tem a oferecer. E o que eu aprendi muito com a comunidade Python e com Python em si, é que eu me tornei uma desenvolvedora melhor depois que eu entrei na comunidade Python. Porque antes eu desenvolvia .NET e eu senti essa diferença de choque de comunidades. Quando eu aprendi Python e tive contato com as pessoas de Python, eu aprendi conceitos que antes eram muito difíceis de absorver para mim em .NET. Então, eu posso dizer que eu me tornei uma programadora .NET melhor depois que eu entrei na comunidade de Python. E, por causa disso, eu sou muito grata pela comunidade. Por eu ser grata, que eu gosto muito de repente, palestrar, fazer workshop. E eu deixo aqui o convite para vocês, né? Participem das suas comunidades locais, palestrem, porque sempre tem alguém precisando de conhecimento. Todo conhecimento é útil, então qualquer conhecimento já ajuda muito. E se você, às vezes, não está preparado para palestrar, organiza um grupal na sua cidade, na sua faculdade, um encontro, que você vê que em pouco tempo começa a acontecer uma mágica, começa a surgir pessoas interessadas. E é uma coisa que só gera mais motivação. Você não só compartilha conhecimento, como você absorve com quem está lá também para aprender. E aqui eu trouxe algumas comunidades que eu faço parte, que eu compartilho para a galera, tipo, essas comunidades são inclusivas. Que é a comunidade do Python Brasil, que é do Django Brasil, do Python Rio, para quem estiver no Rio, que a gente tem encontro todo sábado, todo último sábado do mês, quem estiver no Rio tem sempre encontro. E eu também trouxe comunidades que eu faço parte, como o Django Girls, como o PyLate. Eu não sei se o pessoal vai compartilhar depois da palestra, mas quando compartilhar, nos ícones tem os linkzinhos, quando vocês quiserem saber mais, né, sobre as comunidades. Então, beleza. Agora que eu me apresentei o porquê que eu estou aqui, né? Qual é a motivação dessa palestra, dessa apresentação, né? Não é vir para Minas comer pão de queijo. Tem uma motivação, não é só isso, entendeu? Eu quero falar sobre componentização de software. E o que é isso, né? Componentização de software é uma das alternativas que você tem para poder aumentar a produtividade quando você está desenvolvendo no seu projeto. Às vezes acontece que você já sabe a orientação a objeto,
você já sabe um pouco de padrões de projeto, mas ainda assim aquilo não é o suficiente para você aumentar a sua produtividade. Você ainda tem código que você não consegue reutilizar porque ele está muito acoplado, ele não é muito coeso, então surgem alguns problemas que você acaba replicando o código em projetos mesmo. Tipo, você escreve um código aqui que poderia ser replicado porque é a mesma feature em outro projeto, mas da maneira que você escreveu no projeto A, você não consegue replicar no B. Porque quando você pensou naquela solução, você não pensou em componentizar ela, em transformar em componente. Então, para que a gente vai componentizar? Né? Para perder menos tempo programando. Menos tempo programando é mais tempo para comer pão de queijo, por exemplo, entendeu? Eu falo muito de comida porque eu gosto muito de comida, eu gosto muito de pão de queijo, então minhas prioridades são essas, entendeu? Então, como é que os testes unitários podem chegar nessa conclusão de componentização de software, né? Como é que você chega de uma ponta à outra? Porque teste unitário é um assunto de iniciante. Antes de eu falar como você vai chegar nessa ponta, a proposta da palestra é apresentar esse conteúdo para iniciantes. Porque componentização de software ele é relacionada à engenharia de software. É um conceito que é amplo, você tem que ler muito material, mas você hoje, como iniciante, aplicando em testes unitários, você pode acabar componentizando um pouco sem perceber. Você já começa a melhorar sem ter ainda todo aquele conhecimento teórico. Não é para deixar de estudar, gente, mas é só para te ajudar no dia a dia, já a partir de hoje. Então, como é que funcionam os testes unitários, né? Quem aqui escreve testes unitários no seu dia a dia? Ah, todo mundo escreve, beleza. Então, eu fiquei com medo, tipo assim, porque eu já fui em lugar e fiz essa pergunta, e, tipo, uma pessoa levantava a mão, outra levantava. Aí, então, eu sempre explico um pouco como é que funciona a lógica dos testes unitários. Como é que funciona? Aqui, no meu exemplo, por exemplo, eu tenho uma função chamada soma, né? Que ela tem que retornar a soma de 2 parâmetros que ela vai receber. Quando eu escrevo um teste unitário para isso, eu tenho que cobrir todos os fluxos possíveis a partir de uma entrada. Por exemplo, se eu tenho uma entrada de A mais B, se eu tenho a entrada de A e B, eu tenho que garantir que será retornado A mais B. Então, eu vou escrever um teste unitário, que, por exemplo, eu botei aqui o nome do teste é test sums params correctly. Eu tenho o valor esperado, que eu digo que é 3, e aí eu tenho o valor da minha chamada da função, soma 2 e 1. Ou seja, eu passando 2 e 1, eu espero que o valor retornado seja 3. No meu caso aqui, eu estou usando o Unit Test, que é a biblioteca padrão de Python para teste unitário. E aí ele faz essa comparação do valor esperado com o valor retornado, usando esse assert equal, que é Deu branco agora, gente. Que é como ele escreve para fazer essa comparação. Então, digamos agora que a minha função, ela além de retornar A mais B, o cliente pediu uma modificação que ela vai levantar uma exceção caso não seja possível somar A mais B. Um caso, por exemplo, do cara ter passado aqui uma letra como parâmetro. Porque no Python, por exemplo, se você passar aqui a letra A e um parâmetro 1, ele não vai conseguir somar, porque ele vai levantar uma exceção chamada type error, e aqui no caso eu estou tratando. Então agora a minha função soma, ela tem 2 fluxos possíveis. A partir de A e B, eu posso ou retornar A mais B, no caso de sucesso, ou levantar uma exceção no caso de falha. Então agora o meu teste unitário, ele tem 2 funções de teste, né? Tem a minha função antiga, que eu testo o caso de sucesso, e a minha função nova, que eu testo o levantamento de exceção. Aqui eu tenho o caso de teste completo, né? Estou importando lá a soma, eu importo a minha exceção customizada, e eu tenho o teste case e as minhas 2 funçãozinhas que eu fiz para aquela funçãozinha soma ali.
Então, o objetivo do teste unitário é você, a partir de a entrada, verificar quais são as saídas geradas. Tá, mas o processo que eu demonstrei até aqui, a gente está considerando que os testes foram escritos depois do desenvolvimento do código de produção. Então, essa abordagem, ela implica que você está testando uma solução que já é praticamente a final, porque você já tomou as decisões do comportamento. Quando você estava codando o seu código de produção, você já estava definindo e pensando no comportamento daquela função. Então, o projeto desse objeto, dessa funçãozinha aí, da soma, ocorreu ao mesmo tempo que você estava codando, porque você estava codando ali e pensando nos fluxos que seriam gerados, porque o teste foi escrito depois. Então, isso é muito comum, porque às vezes a gente está naquele momento que tem que sair metralhando o código, então a gente sai metralhando o código e acaba deixando o teste para depois. Mas o que poderia acontecer se a gente invertesse esse processo? Se a gente passasse a escrever os testes antes e depois fizesse o código de produção. Essa técnica a gente chama de TDD, que é Test Driven Development, que é quando você desenvolve guiado por teste. Você escreve o teste antes e depois escreve o código de produção. Vocês têm costume de utilizar TDD aqui? O que acontece? O TDD ele é uma prática que ele surgiu no meado dos anos 90, lá junto com o XP. E você tem que escrever o teste antes do código de produção. Mas por que você faz isso? Você faz isso para melhorar a qualidade do seu código. É essa a filosofia do TDD. Você está escrevendo o teste antes para melhorar a qualidade do seu código. Então, voltando aqui na nossa função, como é que a gente faria o TDD dela, né? Na verdade, eu não escreveria o código final. No máximo, eu faria uma definição dela, só para poder eu importar ela no meu arquivo de teste. E aí, então, eu escreveria o teste primeiro. Eu estou dizendo que a partir do valor esperado, eu digo qual é o valor esperado, faço a chamada da função, e aí eu digo que o esperado, que é 3, tem que ser igual ao retorno dessa função. Só que eu ainda não escrevi nada na minha função, só defini um nome para poder importar. Isso daqui tem que quebrar, porque eu não escrevi código, não tem implementação aí, então tem que quebrar. Se não quebrar, tem alguma coisa errada. Isso é fazer TDD. No processo de desenvolvimento de TDD, você tem 3 passos, que é conhecido como Red, Green e Refactor. No Red, você escreve o teste que vai cobrir um fluxo, igual no nosso caso lá. Eu vou cobrir esse fluxo aqui, não implementei ainda. Então, eu vou escrever o teste primeiro e vou executar. Vai quebrar porque eu não implementei nada. Então, agora que quebrou, eu vou começar a implementar código somente para passar o teste. Então, eu vou implementar o mínimo possível. E aí, o mínimo possível não é tipo em menos linha. É só o necessário para passar o teste. Então, depois que eu fiz só o necessário para passar o teste, eu vou executar meu teste de novo. E aí, eu vou ficar nesse ciclo até ele chegar no verdinho. Que eu implementei o suficiente para o meu teste passar. Meu teste passou, eu entrei na segunda fase, que é o green. Quando eu estou no green, aí sim, eu posso pensar, será que eu continuo melhorando esse código que eu tenho? Vou para o refactor. Ou se isso já é suficiente para poder colocar em produção. Quando a gente está com um tempo legal no nosso dia a dia, no nosso projeto, a gente pode parar, de repente, e refatorar, melhorar aquilo que a gente escreveu e tal. E aí, então, o TDD ele fica sempre nesse ciclo, porque pode acontecer que o refactor quebre, e aí, então, você começa tudo de novo. Sabendo como é que funciona o TDD, como é que isso pode me ajudar a gerar componentes de software, né? Como é que eu, sabendo testes unitários e entendendo um pouco de TDD, como isso pode agilizar o meu desenvolvimento no dia a dia? Bem,
O TDD, ele te obriga a pensar na definição dos contratos. O que são contratos? Contratos são como que os objetos se comportam. Objetos, métodos, classes. Quando eu estou escrevendo o meu teste aqui primeiro, eu já estou definindo quais são os parâmetros de entrada e qual é a saída que esse método vai gerar. Então, eu estou dizendo, ó, esse é o contrato desse método. Ele vai receber 2 parâmetros e vai retornar um inteiro. Então, o TDD ele te obriga a pensar no contrato em detrimento da implementação. Porque você ainda não implementou nada. Você está se preocupando o que eu tenho e o que eu preciso. Implementação é só o suficiente. O TDD ele te obriga a você fazer código de produção simples. Mas não simples, simplório. Simples. Porque você vai desenvolver só o suficiente para o seu teste passar. Isso, por si só, já te ajuda a desacoplar o seu código. Porque quanto mais simples é o seu código, menor é a probabilidade de você escrever coisas fúteis, que não serão utilizadas, coisas redundantes. Então, você está escrevendo o código mais coeso possível naquele momento. Então, além disso, ele também te ajuda a definir as responsabilidades dos seus métodos, dos seus objetos, das suas classes. Porque para você escrever código coeso, é necessário você definir bem as responsabilidades dos componentes envolvidos. Porque com as responsabilidades melhores definidas, torna mais fácil identificar os possíveis componentes que são reutilizáveis. Então, mas mesmo assim, nem tudo isso é um mar de rosa, entendeu? Não é um mar de pão de queijo, igual eu coloquei ali. O TDD, por si só, ele não vai te ajudar a gerar componentes. Ele é uma ferramenta de apoio. Assim, o TDD, como teste unitário, é uma ferramenta de apoio para você gerar os seus componentes de código. Então, você ainda vai continuar com a função de identificar esses componentes. Componentização ela é muito utilizada principalmente em sistemas monolíticos, porque muitas vezes você tem um sistema que já é grande e você chega num ponto de estagnação no qual você não sabe mais. Ou eu transformo isso num microserviço, ou isso fica impossível de trabalhar. A componentização pode ser uma solução para a sua necessidade naquele momento. Porque você vai começar a identificar features que são comuns e transformar em componentes, ou seja, em pequenas apps. Isso vai te ajudar a reutilizar seu código. O TDD e o teste, então, é uma ferramenta para isso. Você vai desenvolver um código simples, um código menos acoplado, um código mais coeso e, consequentemente, você vai estar facilitando a componentização do teu software. É isso. Foi tão rápido. Eu não sei se eu falei rápido demais, nervoso. Mas agradeço pela oportunidade. Deixo os meus contatos. Eu estou aqui me tremendo, gente. Que é a minha primeira vez apresentando assim na Python Brasil. Mas eu espero... eu espero que vocês, de repente, tenha sido útil esse conhecimento. De repente, tenha ligado alguma centelha. E que, de alguma maneira, vocês possam repassar isso no futuro. Reimplementar. Fazer coisas novas. E é isso. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir para perguntas. Alguma pergunta? Paulo. Oi. Como é que você lida com testes de APIs? Né? Você falou em microserviços e eu tenho um pouco essa dúvida. Assim, você vai lá, sei lá, usando um Beautiful Soup, essas coisas? Ou você tem alguma estratégia preferida para isso? Então, eu sou desenvolvedora web. Eu acho que testes unitários são fundamentais para você, como desenvolvedor web, se tornar um programador melhor. Porque você muda o seu mindset de desenvolvimento. Porque quando a gente está desenvolvendo, quando a gente é programador, né, principalmente no início da carreira, você fica muito focado no problema. Você quer resolver aquilo de uma vez. Você, às vezes, escreve um código gigante, com vários fors, com vários ifs, só para resolver o problema.
E não necessariamente essa é a melhor forma. O teste unitário, principalmente o TDD, ele te ajuda a trocar esse mindset. Você passa a escrever código menor para poder cumprir os requisitos dos testes. Só que é importante você pesar qual é a necessidade do seu projeto hoje e o que você pode fazer. Porque no caso de testes de API, você pode, no meu caso, eu posso tomar duas soluções. Se eu não tenho muito tempo para implementar aquele projeto, né? Eu estou desenvolvendo um back-end e eu não tenho muito tempo para poder gastar com teste. Eu desenvolvo, por exemplo, um teste unitário que vai só testar aquela API se está retornando o valor que eu espero. O dia que aquela API sair do ar ou que aquela API mudar os parâmetros, ele vai quebrar. Então, eu faço um teste unitário para isso porque eu não tenho muito tempo. Se eu tenho tempo, aí eu faço testes de integração. E aí, nesse caso, eu uso o Splinter. Que o Splinter usa por baixo outras paradas, usa o Beautiful Soup também. E aí, os testes de integração você consegue verificar o fluxo todo. Porque ele vai, de fato, abrir uma seção da navegação, vai ver se os objetos estão sendo carregados direitinho, os inputs estão sendo carregados direitinho na tela. Você faz toda a navegação como se fosse um usuário e consegue conferir o final. Isso é muito você pesar. Quando as empresas são grandes, geralmente, né, tem a parte de QA, que é específica para isso. Eu acho que o problema, às vezes, é quando jogam, inclusive, QA a parte de teste unitário. Eu acho que teste unitário é um benefício muito grande para o desenvolvedor para poder se tornar melhor, entendeu? Oi. 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 Então, eu queria saber, Paula, se tu já deve ter passado por esse tipo de situação, né? É um sistema que ele começa sendo implementado sem TDD, um processo de migração para meio que tentar implantar essa cultura nesse tipo de sistema legado. Tem algum tipo de dica que ajude um pouquinho nisso? Porque costuma ser bem complicado, saca? Especialmente se ele já começa sendo mal especificado e tudo mais. Sim. Tá. Mas o problema que você tem é implementação ou tipo fazer a galera abordar TDD? Não, às vezes são problemas de implementação mesmo, que o sistema foi desenhado de uma forma que dificulta bastante tentar implantar o TDD nele, saca? Sim. Isso, geralmente, é problema na qualidade do código. Sim. Porque aí o que acontece? Quanto mais simples o código, mais fácil é fazer o teste. Você não tem que gastar muito tempo fazendo teste unitário. O que geralmente os projetos que estão dando errado fazem? Pô, tá demorando muito tempo fazendo teste, não faça teste. Vamos só fazer código de produção. E aí esse que é o erro, entendeu? Quando você tem esse problema, que o código está muito ruim de se trabalhar, e isso, na verdade, reflete o que a gente chama de bad smell. Tem um livro que eu não lembro do cara, não lembro o nome do cara, eu vou dar uma pesquisada aqui que tem uma outra palestra que eu falo sobre isso, que ele define o que é bad smell. Bad smell são algumas coisas que você faz no dia a dia, codificando, você resolveu o problema, mas ficou estranho o código. E você não sabe o que está de errado, porque está funcionando. Então, muitas vezes é acoplamento, uma God class, que a gente chama que é uma classe com muita responsabilidade, fazendo muita coisa. Um método com muita responsabilidade. Um método com muitos fluxos, geralmente, com muitos parâmetros de entrada. Quanto mais parâmetros de entrada e quanto mais parâmetros de saída, maior é a complexidade do teste. Às vezes, já te resolve o problema, você parar para analisar e começar a dividir as responsabilidades. Porque o problema não é o problema. A proposta da orientação a objeto é você ter código menos acoplado e mais coeso. Isso quer dizer que você tem que ter mais objetos se comunicando entre si para poder eles juntos fazerem o sistema funcionar. Quando você tem um monte de objeto que eles são específicos nas funções dele, fica muito mais fácil você escrever teste. Então, você tem que parar e começar a refatorar seu código. Porque se está sendo difícil implementar o TDD, se está sendo difícil implementar teste, é porque está tendo problema no design do teu código. Você pode ler, por exemplo, o que te ajuda muito a identificar problemas de design, é começar a estudar padrões de projeto.
Porque o desenvolvimento de software está vindo desde os anos 50. Desde os anos 50, o pessoal está desenvolvendo software. Eu não estou criando uma solução única que ninguém nunca pensou antes, entendeu? Com certeza alguém já teve a mesma solução para o mesmo problema que eu estou tendo hoje e já desenvolveu muito melhor há tempos atrás. Então, a galera, nos anos 90, decidiu formular lá um conjunto de padrões que eles chamaram de padrões de projeto. Você passar a estudar isso vai te abrir um pouco a tua mente quanto a você melhorar a qualidade do teu código. E aí vai ficar fácil você fazer teste, fazer TDD. Tá bom, obrigado. Nada. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra, obrigado. Obrigada. Eu queria saber o que você pensa de cobertura, se você estabelece uma meta, se você quer 100%, se você aceita 95%, ou 90%, 80%. E a outra pergunta é, o que você pensa de testes de integração? Porque você falou muito de teste unitário. Eu já tive o privilégio de trabalhar em projetos que tinham só testes unitários e outro que tinha só testes de integração. E depois disso, eu passei a achar que os testes de integração são até melhores do que os testes unitários para medir a qualidade do código e das features, realmente. Então, qual a sua opinião? Qual era a primeira pergunta? Cobertura, tá. Hoje em dia, eu não aplico mais testes de cobertura. Porque como eu faço TDD, a cobertura é 100%. Eu estou fazendo teste antes, entendeu? Não tem como não ser 100%. Mas eu já trabalhei em locais, e isso vai muito de equipe, né? Já trabalhei em locais que era 70%, já trabalhei em locais que era 90%. Isso eu acho legal não ser uma meta para você. Ser uma meta que a equipe se sinta confortável. No meu caso, é 100%. É porque eu trabalho como freelancer, então, para mim, é 100%, é minha meta, entendeu? Eu pratico TDD, vai ser sempre 100%. Sobre testes de integrações serem melhores que os testes unitários. São. Mas você não pode ser xiita. Você tem que sempre, em programação, você sempre tem que avaliar possibilidades. Porque os testes unitários são muito mais rápidos de você escrever e de executar. Então, você tem um ganho na sua produtividade para você desenvolver teste unitário. Mas o teste unitário, ele tem uma brecha. Ele só testa unidade. Então, às vezes, você faz um teste... Você tem um conjunto de componentes que um chama o outro. Ou seja, eles estão colaborando entre si. E aí, de repente, você faz um mock num teste unitário com o nome errado da chamada do outro. O teste vai passar, porque está mocado. E aí você só vai saber que não está funcionando quando você fizer o fluxo inteiro. Essa é a brecha do teste unitário. Porque ele só vai testar unitariamente, ele não testa o fluxo. E aí, para esse caso, tem o teste de integração. Ele vai testar tudo. Porém, ele é muito mais lento. Vai demorar para você fazer, porque dá um trabalho para você montar os objetos do teste de integração, para você replicar todo o fluxo no teste. E dá um trabalho para executar também, porque é mais lento. Vai consumir mais de processamento da máquina, porque vai ter que abrir seção do browser e fazer realmente as operações no banco. Então, você tem que equilibrar. A melhor solução que eu já encontrei foi num projeto que eu participei, que, tipo, o projeto era muito grande, o projeto tinha crescido enormemente, e chegou num momento que a gente não podia mais confiar só nos testes unitários, porque acontecia de mocar alguma coisa, passou o teste unitário e quebrava o fluxo. Então, a gente passou a implementar os testes de integrações só nas partes críticas. Porque aí, então, vai demorar? Vai. Mas aí você aplica isso só onde não pode quebrar, entendeu? Para mim, foi a melhor solução encontrada. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Olá. Oi. Parabéns pela palestra. Obrigada. A pergunta minha seria sobre teste de regressão. Infelizmente, na empresa onde eu trabalho, a gente não tinha a cultura de fazer teste unitário nem de integração. Então, a gente chega em casos que a gente modifica uma parte do software, tem que fazer algum teste de regressão para garantir que a gente fez, não quebrou o resto. Isso seria um indício de uma qualidade ruim do software. E
como a gente poderia usar um TDD para evitar esse tipo de coisa, porque é muito chato fazer teste de regressão. O teste de regressão é a desculpa para... Eu estou fazendo teste, entendeu? Eu podia não estar fazendo teste, mas eu estou fazendo teste de regressão, entendeu? Teste é uma parada complexa porque se você não trabalha sozinho no projeto, você tem que estar de acordo que todo mundo vai escrever teste. Tem que ser um acordo da equipe. E às vezes fica difícil você vender essa mentalidade para a equipe, porque fulano de tal às vezes tem dificuldade em fazer teste, aí demora, aí acha, teste unitário não precisa ser feito, porque tem dificuldade. Mas acontece que o assunto é simples, e eu acho que é por isso que às vezes as pessoas criam um preconceito, mas é normal você ter dificuldade no assunto quando você não tem conhecimento. TDD é muito difícil você aprender no começo, você vai perder tempo. Você vai passar mais tempo pensando nos parâmetros e no retorno, vai passar mais tempo implementando teste unitário do que programando código de produção, porque você ainda não criou o mindset de pensar nos contratos, de pensar nas chamadas, entendeu? Você ainda está naquele mindset de resolver o problema. Se eu tenho isso, eu faço um if, faço um else, aqui eu posso retornar isso, se eu não retornar isso, eu faço um for. E esse pensamento linear é que atrapalha você absorver o TDD. Entendeu? Então, no começo, você vai ter dificuldade. No começo, você vai ter TDD, você vai implementar TDD, você não vai conseguir mocar, você não vai conseguir... Você vai implementar a chamada de um jeito e quando você for implementar o código, você vê que aquilo não te atendia. É natural, entendeu? Então, você tem que ir no seu tempo. E se você vê que isso vai valer a pena para a equipe, porque não é só você, começar a vender, mas se você fizer TDD, você pode melhorar o seu desempenho, o TDD ele te ajuda na qualidade do seu código, e tentar vender maneiras para a equipe. O que eu gosto muito de usar como parâmetro para você passar a implementar TDD na sua equipe, vender, são 3 coisas. Você pode documentar o seu projeto com teste, porque quando você escreve teste bem escrito, quando seu teste é coeso, igual aquele ali da função soma, quando chega um programador novo na equipe, ele não precisa perguntar para ninguém o que a função soma faz. Ele vai ver o test case, vai ver quais são os parâmetros que ela pode receber e vai ver qual é a saída que ela gera. Aquilo ali, para ele, muitas vezes é suficiente para ele saber o que ele pode mexer. Os testes vão te passar segurança para mexer, porque, tipo, se eu cheguei hoje na equipe, eu não tenho ideia do que o projeto faz. Eu sei que se eu mexer em alguma coisa, vai quebrar. Então, ele também vai passar segurança para a qualidade do projeto. E o principal que eu gosto de vender é que você consegue automatizar deploy. Você pode criar rotinas de automatização para, tipo, tem o que a gente chama de integrações contínuas, que são os sistemas de integração contínua, onde a partir da execução dos testes, você faz determinada ação. No meu caso, se os testes passarem, eu fiz um commit, vou lá na minha integração contínua. Se os testes passarem no meu commit, eu faço o deploy já no ambiente de develop, porque você consegue automatizar a partir dos testes. E isso gera um ganho muito grande na entrega, porque aí você não precisa mais criar janelas de entrega, por exemplo, para o seu cliente testar. Todo commit que você fizer e passou, já vai estar lá para ele testar, entendeu? Então, é um tempo, você perde tempo em algumas coisas, mas ganha tempo em outras, entendeu? E às vezes isso chama mais atenção da equipe na hora de começar a implementar. Mais alguma pergunta? Não? Então, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Adorei. Que nervosa. Só 1 hora só. Você ficou mais